vai ter sossego, vai conseguir curtir a vida, porque não vai ser o contrário daquilo que ele está querendo. A recomendação do Evangelho é a seguinte: cuidado com a riqueza. É mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico se salvar, do que o rico entrar no reino dos céus. Ou seja, no reino da paz, da felicidade, da alegria, do contentamento, que é aquilo que o Espírito quer, mas não pode buscar em lugar errado. E nós encarnados, nós estamos com tendência maior em buscar através das coisas erradas do que das certas. Eu costumo dizer que nesse planetinho aqui, que nós habitamos, nós temos a tendência total, a tendência maciça em nos agarrarmos a ele, em possuirmos o mundo. Jesus também recomendou que nós devemos viver no mundo sem ser dele. E nós temos que entender isso. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. A gente tem visto às vezes pessoas aí que desencarnam, eram poderosas, riquíssimas e famosas, e no entanto, largaram para trás a fama, o dinheiro e o poder. E foram como vieram, sem nada. E muitas vezes, ainda com a situação agravada, para uma nova reencarnação. Então nós estamos sendo esclarecidos para não nos envolvermos com o mundo, vivermos nele sem sermos dele. Nós estamos numa época política, numa época de eleições, de escolha dos dirigentes, em que nós vemos isso. O povo, de um modo geral, a tendência maciça é ir atrás de quem dá mais vantagem, de quem tem mais chance de alguém do povo levar vantagem. Não importa até que seja desonesto. A gente assiste isso aí todo dia, está na mídia, está na rua, está ao alcance de qualquer um. Se vulgariza a honestidade, se vulgariza o respeito, se vulgariza e se banaliza a honra, e se aconchega a maioria na imoralidade, na corrupção, na desonestidade, no deboche e numa série de outras coisas que nós estamos vendo. Isso é um reflexo nosso, isso é o nosso reflexo. No fundo, nós às vezes nos surpreendemos com essas tendências também, querendo uma vantagenzinha aqui, uma vantagenzinha ali. Enquanto nós não superarmos isso, nós não vamos cair na real e nós não vamos fazer o verdadeiro progresso que nós precisamos, que é o nosso progresso interior, que é o progresso de nós mesmos. Pobres, miseráveis, cheios de problemas, mas sabendo quem somos, como disse ali no Evangelho, sabendo quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que devemos fazer aqui. Então a religião espírita, a doutrina espírita, vem esclarecer que o que devemos fazer aqui é viver no mundo, é conquistar o mundo sem ser dele, mas conquistar no sentido de superar todas as influências e as tendências negativas do mundo. Isso é dominar o mundo, isso é possuir o mundo, isso é herdar o mundo. É fazer com que ele não seja mais obstáculo para a gente, não seja mais um problema para a gente. E nós, espíritos imortais, como foi muito bem explanado no Evangelho, já estejamos saindo dessa fase e nos desagarrando daqui e indo para outros mundos. Mas, como dizem os pesquisadores, os estudiosos, os grandes filósofos, os grandes sábios da humanidade, nós temos mais tendências em aceitar o mais fácil sempre. Crer é mais fácil do que entender. Então a humanidade prefere crer. Vamos crer. Tenho fé. E acabou. Achou que está com o problema resolvido. Por quê? Porque crer, ter fé é mais fácil do que entender, do que pesquisar e do que se responsabilizar. Eu trabalhei com um senhor, foi até meu chefe, ele era assim, encantado com o espiritismo, mas nunca admitiu e não dava o braço a torcer e dizia não aceitar pelas responsabilidades que o conhecimento espírita leva para cada um. Que tira a ilusão. Não adianta ficar entrando em igreja, procurando templo, nem centro espírita para resolver o seu problema de forma barata. Ou seja, de forma barata até nem sempre, porque em termos de cifra pode ser de forma muito cara. Você vender tudo, vai lá e dá na igreja, dá no templo e acaba ficando com o mesmo problema. Com dois problemas, o problema que você já tinha e o problema de tudo que você perdeu, ou de tudo que você tinha, dispunha. Então fica com dois problemas ao invés de ficar com um. Mas não existe isso. A forma cara de se resolver os problemas é a pior delas, é a mais difícil, que é a de viajar para dentro, correr para dentro. Tem pessoas emergentes que querem conhecer o mundo. Normalmente os emergentes compram um CrossFox amarelo, não é? Botam uma placa reluzente e sai aí, vai para o aeroporto, deixa aquele baita daquele CrossFox amarelo na garagem do aeroporto e vai conhecer o mundo. Mas vai voltar do mesmo jeito ou pior.
que vai ver lá coisas que não consegue aqui, que não consegue comprar, que não consegue ter, culturas que não consegue assimilar, e vai voltar pior ainda, e vai agravando a sua vida na Terra, em que pese a situação social está aumentando, a situação financeira está sendo mais beneficiada, mas a situação espiritual vai piorando, que aí mesmo é que ela vai se distanciando da realidade que ela precisa para ser feliz, que seria a humildade, a simplicidade. Então o Espiritismo é a doutrina que ensina assim. Não se iludam, não se iludam. Não tenham medo de inferno, de capeta, de demônio. Não tenham medo disso. É a criação das religiões para dominar o mundo, para dominar as pessoas. Assim como os governos não têm tendência que o povo se esclareça, porque aí não vota mais neles. Povo esclarecido, quanto mais esclarecido, menos vota nos maus governos. A Igreja Católica, o Leonardo Boff falou isso, fala isso de vez em quando, que quanto mais os católicos se intelectualizam, mais eles se afastam do catolicismo. Porque começam a chegar à conclusão que, peraí, isso não dá. Ao contrário, com o Espiritismo. Quanto mais as pessoas elas compreendem melhor o Espiritismo. E cai numa realidade, que, como diz aqui, os elementos gerais do universo, em que os Espíritos vêm mostrar que tudo parte de Deus, cai nessa realidade. A causa primária é sempre Deus. Deus é a causa primária. Daqui partem todas as coisas. E como eu disse para vocês aqui, a criação de Deus, ela partiu sempre do zero. A criação de Deus, ela parte eternamente do zero. Ou seja, Deus criou tudo no mesmo nível. A criação é una, é no mesmo nível, é igual. E dali para frente tem o impulso da inteligência suprema para que tudo evolua a fim de se intelectualizar. Olha a semelhança nossa com Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus no que diz respeito à inteligência. Deus é a inteligência suprema. Nós somos a inteligência criada. Produto da evolução, da criação zero. Por que zero? Porque se Deus tivesse criado dois tipos de matéria, se Ele tivesse criado uma aqui e tivesse criado outra aqui, ou as duas no mesmo lugar, não tem problema. Se Ele tivesse criado dois tipos de matéria, Ele não seria justo. E vocês vão entender como não. Vejam, se tivesse criado dois tipos, um de uma cor, outro de outra, alguém ia gostar mais do azul, outros iam gostar mais do vermelho. Ia ter uma diferença entre uma coisa e outra, então não teria justiça, não seria justo. Porque o azul poderia se dar muito bem e o vermelho muito mal. Ou o vermelho muito bem e o azul muito mal. Então nós não podemos conceber que Deus, sendo inteligência suprema, justiça suprema e amor supremo, criasse coisas diferentes. Por isso os Espíritos dizem que a criação é una, é a matéria elementar, a criação básica, que a ciência hoje confirma. Tudo que existe é uma transformação da matéria elementar. E essa matéria elementar iguala tudo que existe. Dali para frente se faz o progresso e as diferenciações dessa matéria elementar nos mais diversos graus e sistemas que essa matéria esteja ocupando. Vejam, essa vareta não é de madeira? Aí vocês entendem logo, se a madeira veio da árvore, mas e a árvore veio da onde? Da terra. Oh, mas é orgânico? É? Tem um corpo? Sim. Então vocês imaginam, veio da onde? Veio da terra. Oh, é plástico? É petróleo? Veio da onde? Veio da terra. E a terra? Veio de onde? Veio dos astros. E os astros vieram de onde? Se você for chegando para trás, você vai chegar à conclusão da matéria elementar. Antes mesmo do Big Bang. O Big Bang já é uma concentração da matéria elementar que, pum, explodiu. E formou tudo isso que está aí. Tudo isso que está aí saiu de um ponto zero. Saiu de um ponto na cabeça do alfinete. Ou de uma bola de golfe, quem acha que o alfinete é muito pequeno para explicar o universo todo, imagine uma bola de golfe. Esse zero aqui, esse O da palavra zero, o universo começou desse tamanho. E de repente fez pum, pum, e explodiu. Há 14,5 bilhões de anos atrás. Explodiu. Pum. E tudo que existe hoje integra esse universo. Só que os Espíritos disseram que o universo não é só isso. O universo é tudo que inunda o infinito. E o que é infinito? É o que não tem fim. Aí você fala, mas não é possível não ter fim. Imagina tendo um fim. Você chega no fim e assim você olha. Vai ter sempre alguma coisa, claro. Então não existe fim.
Infinito é aquilo que não tem fim. E o universo é infinito, a criação é infinita. É difícil entender isso. Realmente. Então vamos voltar para Deus. Vamos voltar para Deus, vamos voltar para a nossa casa, vamos voltar para a nossa mesa, vamos voltar aqui para a nossa palestra. É a nossa realidade. O mundo está passando, as coisas estão acontecendo. Não é bom entender isso? E saber que nós estamos fazendo parte desse processo, que é um processo de justiça e de amor, que leva tudo por graça e bondade suprema de Deus para a perfeição e felicidade, não é isso que nós queremos? Muito bem. As religiões, todas elas, estão aí, de um modo geral, na essência, mostrando que a verdadeira felicidade é a eterna. E a eterna é a da alma. Não pode ser a do corpo, não pode ser a do mundo. Então, nós não nos iludamos com o mundo. Não ficamos aqui achando que somos infelizes ou não somos realizados, porque nós não estamos ganhando 10 mil por mês, 50 mil por mês, porque nós não temos carrão, avião, ilha em Angra dos Reis, porque nós não temos isso, não temos isso. É bobagem, não percamos tempo com isso. Então, Kardec perguntou assim: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Ele disse: não é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, mas complementa: Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na terra. Aqui na terra. O que eles quiseram dizer com isso? Que à medida que os espíritos vão evoluindo e saindo da terra para mundos melhores, mais avançados, nós vamos entendendo cada vez mais essa essência e esse princípio das coisas. Mas teoricamente teorizando, nós podemos conceber que Deus, sendo supremo amor e suprema perfeição e suprema justiça, não podia ter duas criações diferenciadas, porque se tivesse, uma seria diferente da outra e, consequentemente, ele teria feito uma melhor ou outra pior. Uma seria melhor ou seria mais adequada do que a outra, porque se elas fossem iguais, seria uma só. E para elas serem diferentes, elas teriam que ter uma diferença. E essa diferença faria, portanto, a diferença da justiça de Deus para com todas as coisas. Então o Espiritismo não vem ensinar justiça como sendo assim: dá 50 reais para ele não morrer de fome, então fez justiça. Não, justiça não é isso. Justiça é profunda e ampla, é total e restrita. Justiça é justiça, ou é igual e bom e ama tudo igual, ou então não é justo. Aí tem privilégio com um e não tem privilégio com o outro. Um pai justo, fazendo uma competição entre os seus 5 filhos, ele poria todos numa linha para que todos corressem até lá o fim do salão. Se ele pusesse um desses filhos mais na frente, 5 metros, 8 metros, é claro que esse filho está privilegiado. E é claro que ele vai sempre ganhar a corrida. Com os outros 4, esse que está na frente vai ganhar sempre. Onde estaria a justiça desse pai que fizesse isso com os filhos, querendo testá-los e competi-los para que eles alcançassem a vitória? Não seria justo com os 4, porque ele colocou um mais à frente dos outros. Então a criação de Deus não poderia privilegiar determinadas espécies, não poderia privilegiar determinadas situações em nada e a ninguém, e a coisa alguma, sem que o Criador deixasse de ser justo. Então justiça, quando se fala em justiça de Deus, nós temos que entender em grau supremo. Justiça suprema, como eu disse, não é dar 50 reais para ele não morrer de fome. Não é arrumar as coisas para que mais ou menos fica tudo bem e não dê confusão. Não. Ou é justiça ou não é justiça. E a justiça de Deus não pode deixar nenhum tipo de dúvida para coisa alguma. O homem penetrará um dia nos mistérios das coisas que lhe são ocultas. Olha só, o véu se ergue para ele na medida em que se depura. Mas para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Foi o que eu disse no início. Nós estamos encarnados no planeta Terra, num corpo humano que é de um animal, não é? Racional, porque nós habitamos esse corpo, nós é que comandamos e nós somos racionais, nós manipulamos a inteligência por vontade própria e em causa própria para atingir os nossos objetivos. Então, nós somos inteligência encarnada numa matéria, num planeta que nos impõe 5 sentidos. Nós não temos mais do que 5. Por que não temos mais do que 5? Porque a nossa capacidade como espírito ainda inferior é de suportar no máximo 5, Márcia. Quando nós começamos a despontar mais um, quando começa a aparecer o 6º sentido, observe que só dá confusão. A própria mediunidade, que não é comum a todas as criaturas, quando ela começa a surgir, é um problema na vida das pessoas. Observam que a mediunidade, quando surge na vida de alguém, a primeira coisa que ela traz normalmente é perturbação. A pessoa procura logo psiquiatra, psicólogo, igreja, centro espírita. Quando encontra o espiritismo, vai ser esclarecido e o problema estará resolvido. Não que a mediunidade desaparecerá, não. Mas a pessoa consciente do que seja a mediunidade vai
vai usá-la adequadamente como se usa medicamento. Todo medicamento é bom se tomado na quantidade certa. O xarope é bom para tosse, mas se você tomar 1 litro de xarope quando estiver começando a tossir, você vai entrar em pânico, pode até ter um choque qualquer e morrer. Mas foi o remédio, sim.